Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Onde fala no texto a mulher cananeia. Lemos com a ajuda de Deus. E partindo dali, foram para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia, Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Até aqui Deus nos dá. Amém. Irmãos, que palavra poderosa. Hoje está um dia especial, não está? Vocês estão sentindo uma presença diferente? Alguma coisa diferente Deus quer fazer, viu, irmãos? Estejamos todos debaixo do sangue do Senhor Jesus, porque Deus quer derramar da sua glória sobre a sua igreja e quer mostrar que Ele é nosso Deus além das nossas convenções, além daquilo que achamos ou sequer venhamos a imaginar na nossa vida. O Senhor ainda é maior, mais maravilhoso do que tudo que nós possamos sequer imaginar, como já disse. Amados irmãos, o Senhor ia passando na sua trajetória, na pregação do seu Evangelho, e deparava-se com muitas gentes, cegos, coxos, ressecados, enfim, surdos, mudos, gagos, um homem que tinha uma das mãos mirradas, endemoniados como essa moça, como endemoniado de Gadareno, o que é muito natural que aconteça, porque ele ia passando, fazendo a sua obra, e na medida que ia sendo divulgado aquilo que ele fazia, outros necessitados apareciam, e outros e mais outros, que chamavam outros, e assim sucessivamente. E propositalmente ele fingiu não ouvir essa mulher, porque sabia a obra que tinha que fazer. Sabia, irmãos, que eles não se comunicavam, os judeus e os cananeus, esse povo não se comunicava. Eles não tinham boa relação. Uma Rebeca, lembra do que nós falamos na sexta-feira, na história da festa da minha prima? Tem tudo a ver. Não era normal que ele fizesse isso. Mas por um propósito maior, Maini, lembra? Por um propósito maior. Os discípulos veio: Senhor, vê se consegue despedir essa mulher aí, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele disse a eles: Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes Deus nos leva em lugares que nós não imaginaríamos entrar, com um propósito maior do que a nossa concepção, maior do que o que sequer possamos imaginar, para uma grande obra que se revelará a seu tempo. Amados e queridos irmãos, ela chegou aos pés do Senhor e disse: Senhor, socorre-me, socorre-me, tem misericórdia, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E olha o que ele responde: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu não vim para você, como diz, eu estou atendendo os outros. Sim, Senhor, o Senhor está certo.
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Se nós lermos lá em Marcos 7, 24, ele vai responder: ó mulher, grande é a tua fé. Marcos descreve de outra forma: por esta palavra, vá em paz, o demônio já saiu da tua filha. Mas aqui Mateus disse: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Como você tem se portado diante dos problemas que se levantam na sua vida? Como você tem se portado diante das dificuldades que se levantam nos teus caminhos? Como você tem enfrentado algumas perdas, como nós lemos aqui no texto do nosso irmão, querido irmão Paulo, algumas vitórias e muitos fracassos. Não é engraçado que seja assim? É a pura realidade da vida. Sabe por quê? Nós aprendemos mais com os insucessos do que com os sucessos. Aprendemos mais com a queda do que com a caminhada. Mais com o choro do que com a alegria. Porque a alegria é desejada todas as vezes. Por isso a pessoa usa droga, porque traz uma falsa alegria. E ele quer usar todas as vezes. Então, uma pessoa que toma friagem e pega uma pneumonia, tem que tomar uma injeção doída. Quando ele toma aquela injeção, fala: nunca mais eu vou pegar friagem, porque eu sei o quanto a injeção dói. Ao passo que o que é usuário de droga, o resultado da droga é uma falsa sensação de prazer, ou uma sensação verdadeira, mas que produz um efeito ruim. Então ele quer de novo. Então nós aprendemos mais com o choro do que com a alegria, mais com a dor do que com a realização e o conforto e a largueza de caminhos e de corações. Essa noite Deus está enviando essa palavra para dizer a todos nós: nem sempre Deus te dirá sim, como Deus falou ontem à noite. Mas o segredo, nesse caso, não estava na boca de Deus. Olha que coisa, estava na boca dela. Às vezes, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não estavam ligados à religião, como era o caso dela nesse caso, creem mais do que os que estão ao nosso lado. É muito natural, como cumpre-se a palavra, que encontremos em algumas situações mais luz nas trevas do que na própria luz. A culpa é das trevas que está sendo iluminada ou da luz que está escurecendo? É mais fácil pôr culpa no tempo, é mais fácil pôr culpa na igreja, é mais fácil pôr culpa na esposa, no esposo, do que dizer: eu estou errado e preciso da misericórdia de Deus. É mais fácil ser intransigente, brigar até o fim, pagar o preço e preço alto, do que dizer: ok, eu me rendo, eu me abaixo e peço clemência. Muitos descobriram a grandeza da felicidade, que para subir, primeiro tem que descer. Nenhum pastor serve para ser pastor se um dia ele deixar de ser ovelha. Eu sou ancião da obra de Deus. Se algum dia eu me esquecer da minha condição de servo, certamente o Senhor me tirará desse lugar. Porque eu me esquecerei das vossas necessidades como servos, como membros, das vossas limitações como membros, as mesmas que eu tenho, ou até eu mais do que vocês. E deixarei de dar o exemplo como Cristo nos ensinou, não usurpando para si sendo Deus, abrindo mão do seu reinado para ser servo, morrendo, como lemos no texto do nosso irmão, uma dura morte de cruz, por amor da nossa alma. Que nessa noite os nossos espíritos sejam engrandecidos com essa boa palavra e nós venhamos recorrer ao Senhor em todo o tempo, em todas as situações, para pedir, para agradecer, para chorar, para se alegrar. Glória ao nome do Senhor. Quanto tempo nós não vemos um culto de ação de graça? Irmão, vem fazer um culto de ação de graça na minha casa, minha filha passou na faculdade. Irmão, vem fazer um culto de ação de graça, eu comprei um terreninho, eu fiz a minha casa. Quanto tempo aqui no Alphaville nós criamos o hábito de apresentar os bebezinhos para a Irmandade, levantar e consagrar o Senhor Jesus. Já apresentei muitos, inclusive a minha filhinha Helena. Muitos. Apresentar para a igreja, aqui igreja, mais um membro, e a igreja levanta, todos levantam as mãos e abençoam os bebezinhos, não é, irmãos? Não fazemos isso sempre aqui, quando tem bebezinho? Vamos ver na quarentena aí quantos virão, né, depois da quarentena. Glória a Deus!
Quando nós entregaremos a nossa vida inteiramente a Deus e diremos: Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não vivo sem Ti, Senhor. Que o mundo vire de ponta cabeça, que me chamem de doido, que falem que eu sou fanático, eu sei que eu não sou, porque o fanatismo não vem de Deus. Já visto que nos evangelhos o Senhor curou um lunático, não vem de Deus. Mas eu sou entregue, confio, creio em Jesus Cristo, creio piamente, plenamente na existência de Deus. Sinto o Senhor comigo, ainda que o mundo refute o quanto quiser. A filosofia refute o quanto quiser o sobrenatural. A ciência refute o quanto quiser o poder de Deus. Eu me rendo à magnificência, à grandeza, à soberana vocação de Deus, o soberano poder de Deus sobre a terra, sobre os seus habitantes, sobre o céu e também sobre as profundezas da terra. Que nessa noite, irmãos, nós sejamos revestidos do poder do Espírito Santo e, como essa mulher, não desistamos do nosso sonho, ainda que ele pareça ser inalcançável, ainda que ele não pareça ser destinado a nós, lutemos, empreendamos as nossas forças e coloquemos os nossos corações nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que ilumine o nosso ser, que nos faça crentes, que nos faça maiores, homens e mulheres de Deus, irmãos totalmente dedicados a fazer aquilo que nos foi proposto, servir a Deus pelo objetivo da salvação das nossas almas. Seja o que for que você está enfrentando, seja qual for a guerra que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, creia numa coisa: se você for humilde como essa mulher foi, se você der ouvidos à boa palavra de Deus, se você não se tornar intransigente, se você não se fizer maior do que o teu Senhor e der um passo atrás e disser: Senhor, passa na minha frente, eu fico atrás de Ti, coloca a palavra como teu escudo e vai em nome do Senhor Jesus. Aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus abate. E a própria vida abate, a sua própria ganância o abate, a sua própria altivez de coração o faz tropeçar nas linhas que se enlaçam nos seus pés do seu orgulho e o faz cair em terra. E a palavra diz que esse que cai não há quem o levante. Não seja você um desses, seja humilde, porque através da tua humildade Deus te exaltará. Ela já provada, já angustiada, preocupada com a filha, recebe uma resposta dessa do Filho de Deus: mas o que é que eu quero com um Deus desse? Estou fora, já vi que é tudo conversa fiada, mas não discutiu, ela sabia com quem ela estava falando. Sim, Senhor, está certo, Tu vieste para eles, está atendendo eles, mas eu que sou cachorrinho, tá bom, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Me dá uma migalha, Senhor, uma migalha Tua para mim é o que basta. Como o capitão da guarda disse: uma palavra Tua, o meu criado sarará. Senhor, eu não tenho grandes pretensões. O que Davi dizia? Meu coração não se exercitou em grandes assuntos e não tenho intenções muito altas, pensamentos muito altos para mim. Não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas muito altas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Olha, não me exercito em grandes assuntos, dizia Davi, nem em coisas que são muito elevadas para mim. Eu sei da minha condição. Sei quem eu sou. Sei das minhas limitações. Vou ficar no meu lugar. Bem-aventurado tu és, irmão. Bem-aventurada tu és, irmã. Porque o Senhor te pegará com mão forte e o próprio Deus te porá em alto. Por que Mardoqueu não foi bater na porta do rei e falar: escuta, você não lembra não que eu te livrei de ser morto? Ficou quietinho, sentado na escadaria esperando. Levou tempo, mas chegou a hora dele ser exaltado. E quando é exaltado por Deus, ninguém abate. Olha a diferença do reinado de Saul e de Davi. Saul colocado pela força do homem, Davi instituído pela força de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, vamos hoje pegar a palavra de Deus por no nosso coração nesse começo de semana. Talvez o dia hoje foi meio de enrosco, o dia foi meio de entreveros, de dificuldades, de barreiras que parecem ser intransponíveis. Foram lançadas setas contra a tua vida que são aos teus olhos indefensáveis. Aquieta-te.
Não faças o teu Deus pequeno. Por maior que seja o levante do inferno contra a tua vida, é menor do que a palavra. É menor do que a força soberana de Deus. Não te inquiete, não entristeça o Espírito Santo em você. Apenas aguarde no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que essa noite nós sejamos como essa mulher. Parece inalcançável, parece que não é para nós. Parece que nós fomos deixados de lado, como a mulher com o fluxo de sangue, como cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não incomoda o mestre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É para calar a boca, eu vou gritar mais alto. Eu sei o que eu preciso e sei que ele tem o que eu preciso. É isso, irmãos, que é a diferença de soberba para foco, de dedicação para altivez de coração. Senhor, eu não estou aqui querendo me colocar diante da Tua presença, em Te dar ordens, em dizer ao Senhor, Tu vai fazer isso para mim porque eu quero. Não, Senhor, eu estou insistindo porque sei que de Ti provém todo o bem e que Tu és a minha única alternativa. Tu és o único Deus a quem recorro, dizia o salmista, é o único a quem podes me livrar. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, irmãos, lançados no forno como os 3 hebreus, na cova dos leões como Daniel, aprisionado para ser judiado, açoitado como Sansão, e tantos outros homens como Isaías, o profeta que foi cerrado ao meio, Pedro crucificado de ponta cabeça, Tiago esfolado vivo, Paulo decapitado, Estevão apedrejado, Nabote apedrejado porque não quis vender a sua vinha, pagando às vezes algum preço, mas produzindo em nós frutos de glória, da glória de Deus. De maneira que todos que nos olham louvam a Deus imediatamente. Eu louvo a Deus pela pessoa que você é. Oh Deus santo, maravilhoso, canta na nossa alma. Eu louvo a Deus pela família que você tem. Eu louvo a Deus pela tua amizade. Eu louvo a Deus pelo nosso relacionamento, esposo. Pelo nosso relacionamento, esposa. Eu louvo a Deus, esposa, porque não há outra mulher a quem eu deseje, a quem eu ame, a quem eu procure, a quem me atraia, porque o Senhor me pôs você no coração e fez com que você preenchesse tudo o que me faltava. Olha, irmão, ali Massuri cantava, massa aí caianda la suia lá. Ele maruas e cantai ele. Oh Deus santo e maravilhoso, que haja, irmãos, em nós esse entrosamento santo, queridos, que haja em nós esse toque de Deus maravilhoso, que haja em nós essa noite esse abraço através da boa palavra de Deus, e que nós possamos dizer, Senhor, como é bom te servir, eu sinto brotar de cada célula do meu corpo, exaltação ao Deus onipotente, ao Deus grande e maravilhoso. Senhor, eu sinto que cada molécula do meu ser exalta a Tua grandeza e se volta a Tua majestade divinal, e eu me curvo humildemente à Tua soberana vocação, e sei que Tu reinas coroado de glória, Senhor, e que a minha vida é um grão de areia num deserto, mas que é contado por Ti, porque Tu, ó Deus, conheces as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome. Oh, aleluia! Santo é o Senhor Jesus. Amados irmãos, coloquemos esta boa palavra nos nossos corações, e o que hoje a nós parece difícil, o que hoje a nós parece impossível, o que agora te cheira morte, derrota, desgraça, dissolução, creia no Senhor, que Deus te passará favo de mel nos teus lábios, pois quem está com a dor não vê o fim. Quem está, às vezes a gente fala, como a mulher que tem as dores de parto, mas depois que o neném nasce, a dor passa. Vai passar você a dor de parto para você ver. Vai passar. É muito fácil quando a dor é do outro. Não, irmãos, vamos praticar a empatia, nos colocar no lugar do próximo, mas acima de tudo nos colocar no nosso devido lugar. Senhor, eu não abro mão da minha fé, Senhor.
Eu não abro mão de crer em Ti, ó Deus. Não abro mão de crer na Tua palavra. Vou esperar no Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu pensava, além daquilo que eu imaginava. Estou aqui na Tua presença, Deus. Tudo parece contra. Noé construiu a arca 50 anos. Noé, você é doido. Passava alguém... Meu, que tamanho de arca? Não, eu estou fazendo o que Deus... Quando vai chover? Não sei, eu estou fazendo. Certamente vai chover só depois que ela estiver pronta, porque quem me falou... garante o que falou. Ele fez isca, fez arapuca para pegar os bichinhos, pôs laço. Não. O Senhor foi mandando casal por casal. Como foi isso, irmão? Tem misericórdia. E os peixes? Será ele fez tanques? Deus o sabe. Mas aquele que dá a missão, garante a missão até o fim. Irmão, como pôde Jonas entrar no ventre de um peixe e não morrer corroído pelo ácido do estômago do peixe? Que é o que faz a digestão? Ainda concebemos que pudesse ter sido engolido inteiro pelo tamanho do peixe? Pode acontecer. Mas Deus sabe como trabalhar. Daniel me cai na cova dos leões, o leão não encosta nele. Sansão derruba um templo com 2 ou 4 mil pessoas em cima no telhado, segurando em 2 colunas. Que ser humano é capaz de fazer isso? Glória ao nome do Senhor. As forças sobrenaturais de Deus incidirão sobre a vida dos que crerem. É o que diz a palavra: os meus sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, tocar na serpente, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Receba poder da palavra em nome do Senhor Jesus. Receba a autoridade do Espírito Santo, de maneira que todos os espíritos se sujeitarão à força de Deus que há em você. Senhor te tomará da cabeça aos pés e fará com que a sua luz resplandeça nos seus olhos, na tua face. E o adversário, portanto, terá que virar o rosto para não te encarar. Glória santo, Senhor Jesus. Amados, queridos, povo de Deus, nação eleita, cinjamo-nos da santa palavra de Deus, coloquemos ela no nosso coração e sintamo-nos essa noite fortalecidos pelo Senhor, por essa mensagem maravilhosa que deu ao seu servo, irmão Paulo, e agora através da sua santa palavra, falando dessa mulher que não desistiu de ter a sua filha liberta. Saiba, irmãos, que através das tuas orações, da tua insistência, da tua dedicação, os teus filhos também serão libertos. Senhor, o que será dos meus filhos? Será o que te prometi, todos serão discípulos do Senhor. Bendito seja Deus. Não te inquietes por coisa nenhuma, porque quanto mais você fala, mais você se angustia, mais você traz dissabor a eles, e mais o adversário quer trabalhar na tua mente e na mente deles. Mas se a partir de hoje você disser: Senhor, está na tua mão, porque eu creio que tu podes fazer, você vai ver a reviravolta que eu vou fazer. Vou apertar alguém aqui, vou dar um susto em alguém ali, vou cercar os caminhos mais acolá, mas pode ter certeza que da minha mão nenhum deles escapará, diz o Senhor. Então, irmãos, creiamos nessa boa palavra de Deus e que através desse exemplo maravilhoso de humildade dessa mulher, que só foi retratada como uma mulher cananeia, além de mulher, era estranha. Para aquele tempo, a sociedade era muito machista, mas ela tinha uma necessidade que era maior do que as convenções. Ela tinha uma necessidade que era maior do que as regras. Como a mulher do fluxo de sangue, que não poderia ter sido achada no meio da multidão, porque ela seria apedrejada, porque era considerada impura. Mas ela pensou: não tem jeito, ou eu arrisco, é tudo ou nada. Ou eu faço, ou eu morro. Morro apedrejada, morro sangrando, mas vou morrer tentando. E, através desse ato de coragem, de entrega e de fé, ela conseguiu vencer as convenções, conseguiu vencer a enfermidade. E muitos e milhares de anos depois, nós estamos aqui contando o seu exemplo. A tua história ficará para a posteridade. Como o irmão Paulo escreveu, ficaremos para a humanidade posterior através dos nossos filhos e netos. E através do legado de fé que você vai deixar, o Senhor será glorificado até depois da tua morte. Guardemos a palavra. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos, queridos, agradecer a Deus em oração, em nome de Jesus. Amém.
Santo Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, agora ajoelhados aos teus pés em agradecimento, louvamos ao Senhor por esse santo culto, Senhor, pela participação do nosso irmão Paulo, que nos alegrou com esse texto tão bonito, que encheu o nosso coração de fé e nos colocou para pensar que tudo passa muito depressa e que nós devemos nos lembrar que estamos aqui passageiros, peregrinos em terra estranha. Te louvamos pela Tua palavra e te pedimos que aguarde nos nossos corações e faça com que a Tua luz resplandeça em nós. Através desse mundo de trevas, possamos, através das nossas ações e da nossa fé, confessar o Teu amor a todo aquele que crê. Dá-nos mais um hino, despede-nos na santa paz de Deus e faz-nos meditar no Teu amor maravilhoso. Abençoa o clamor da madrugada, que todos os que participarem possam ser edificados pela boa palavra do Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Todos de pé, irmãos. Vamos cantar o hino 290.